expectativa é de que o Bahia consiga, né, dar um aperto lá no Maracanã, quem sabe arrancar algum pontinho. Um adversário indigesto. 7º colocado do Brasileirão, o Flamengo tem sido uma das maiores pedras no sapato do Bahia. Nos últimos 6 jogos foram 6 vitórias rubro-negras, a 5ª maior sequência de derrotas do esquadrão contra o mesmo clube. E o técnico Rogério Ceni compartilha do mesmo tormento. Desde que virou treinador, ele enfrentou o Flamengo 10 vezes e perdeu todas. E agora, com o time na zona de rebaixamento, a pressão pelo triunfo só aumenta. Temos que começar a se preparar, tentando ver como o Flamengo pode jogar para que a gente consiga se apresentar melhor, e nós temos que trazer pontos, porque o campeonato vai chegando à reta final e, infelizmente, por não ter vindo esse triunfo, a gente volta a ficar num bloco que é bem desagradável estar. Nesse confronto, o Flamengo também tem se aproveitado muito bem do fator casa. No Rio de Janeiro, o rubro-negro não perde para o Bahia desde 2011. E o tricolor tem tido ainda mais dificuldade no Maracanã, onde não vence qualquer equipe há 10 jogos. E contra o Flamengo, o último triunfo foi há quase 29 anos. Isso aí não entra em campo, né? Essa história, mas eu acho que a gente pode fazer diferente, eu acho que a gente tem que fazer diferente. Chegou um momento de a gente olhar cada um para si e se está dando 100%, tem que dar 200% dentro de campo para poder buscar os triunfos. Para a partida, o técnico Rogério Ceni conta com o retorno do volante Rezende, que estava suspenso. Já os meias Léo Cittadini e Cauli seguem como dúvidas. Todo mundo vai ser importante agora, que a gente vai ter uma sequência de jogos pesada. Então acho que todo mundo vai ser importante. Trabalhar ao máximo, cara, se dedicar mesmo para poder tirar o time dessa situação. Pois é, meus amigos, quero saber de vocês a expectativa para esse retorno do Bahia aos campos depois de 11 dias livres no calendário, né? Um período dilatado aí, só que acho até que o Rogério Ceni foi um tanto sabotado pela situação, porque são 11 dias livres no calendário, vindo de uma derrota, né? Aquele peso ruim que fica para toda essa preparação. E aí eu imagino ele se preparando, né, para enfrentar o Flamengo, vendo como é que Sampaoli tá jogando, aí Sampaoli tá fora. Aí já devem, quem sabe, ter algumas mudanças nesse time, algumas coisas que ele tava planejando podem não ser exatamente como se esperava, né, nesse jogo de sábado, mas eu quero saber de vocês. O Bahia que vem para esse jogo contra o Flamengo, como é que vocês estão esperando? É um time mais recuado? É um time que vai equilibrar, vai tentar jogar? Como é que vocês esperam o Bahia no sábado? Você trouxe uma informação extremamente importante. Independente de Rogério Ceni, o Bahia nunca ganhou, aliás, desde 94, quase 30 anos que não ganha no Flamengo lá. Sim. Rogério Ceni, que chegou agora, nunca ganhou no Flamengo lá. Ou seja, são o Flamengo, 5 tabus. São 5 tabus. O Flamengo tem um potencial incrível. Independente de trocar de técnico ou não, são times com propostas extremamente diferentes. O Flamengo está buscando subir mais uma casinha, porque só classificam 6 para a Libertadores. Hoje ele é o 7º colocado, está tentando chegar na Libertadores. E o Bahia está tentando fugir do rebaixamento. Então, não dá para você ficar alheio ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas, em minha opinião, o técnico Rogério Ceni, que já pegou a bagaceira deixada aí pro seu doutor Renato Paiva, permitido pelo Grupo City, agora ele vai tentar consertar. Só que ele está pegando o carro no meio do caminho. Ele também não vai poder fazer muita coisa não. O que é que eu penso? Se ele for no Rio, ele tem que pensar em chegar lá e ganhar no Flamengo. Mas se ele chegar lá e buscar um empate, bota lá um trio elétrico, bota um caminhão, bota uma carroça, tranca tudo e joga por uma bola. Não dá para jogar bonito, não dá para mostrar, porque não vai. O problema do Bahia não é desempenho. O problema do Bahia agora é pontuação. Um ponto no segundo turno é muito caro. Contra o Flamengo vale ouro. Eu acho que ele tem que pensar nisso. E depois tem um detalhe. São 2 jogos fora de casa. Uma semana que vem, no próximo do sábado, ele tem outro jogo contra o Goiás, que ele também nunca ganhou do Goiás. O Bahia nunca ganhou do Goiás lá. Então vai ter que começar a se programar para trazer de lá algum ponto. Que seja um aqui, 3 lá, 4. Só isso. O resto que está acontecendo com o Flamengo, esquece. Até porque os potenciais são diferentes e os objetivos também são extremamente díspares. A Série A é difícil, né? Você pega o Flamengo lá, depois o Goiás. Em casa você tem Inter e Fortaleza. Você não tem favoritismo, é 50% para cada. O Goiás lá também. O jogo do Flamengo já é um jogo que o Bahia deve ficar menos com a bola, né, do que o Flamengo. Então tem que ter os atletas em campo
que compitam sem a posse da bola. Atletas que se interessem em participar e sofrer um pouquinho do jogo, que isso aí faz parte. Às vezes você tem um meio-campo muito leve, que gosta de jogar, e quando tem esse desconforto, ele cede um pouco, que se agride muito a característica do jogador. Então, o Rogério tem que pensar nisso, de que forma eu vou armar essa equipe. Talvez com Acevedo, Rezende, Tassiano e Juba, fazer uma linha de 4, 2 velocistas na frente, sem o Everaldo, para puxar os contra-ataques. Você baixa 2 linhas, as 2 linhas marcam bem e tem a chegada também. Você corre menos riscos. Mas não tem receita pronta. Às vezes você vai todo arrumadinho e nada dá certo. Por quê? Porque a atitude em campo, né? A personalidade, a forma com que você ganha os duelos individuais. Futebol é um esporte coletivo, mas o metro que você avança é muito decidido em jogadas individuais, né? Quem pula mais alto, quem derruba o outro no tombo, quem ganha dividida, quem corre mais, quem dribla mais, quem desarma mais, quem se infiltra com mais personalidade. Então tem uma série de comportamentos que pertencem à engrenagem, mas são atitudes individuais que somam para o grupo. Então, quando a equipe entra com essa personalidade, ela tende a se comportar bem, né? Porque você se comportando bem, a chance de perder é menor do que você se comportando mal. Então, o Bahia tem que procurar jogar bem dentro das características dele, entendendo que tem um adversário que, se tiver 1 ou 2 chances, a tendência é fazer, porque é um time com uma qualidade maior. É um jogo dificílimo. Se o Bahia trouxer um ponto de lá, matematicamente não ajuda tanto, mas eu frisei isso para o Tombense e friso aqui também. Moralmente vai ajudar muito, porque você empatar com o Flamengo no Maracanã, você tem menos peso contra o Goiás fora. Mas os 14 jogos que o Bahia tem, 7 dentro e 7 fora, não há favoritismo em nenhum jogo, porque assim é a Série A. Em casa é 50%, fora é 50% com a maioria também, e com alguns, como o Flamengo, você não tem o equilíbrio nesse jogo. O favoritismo é do Flamengo. Talvez contra o América, né? Contra o América. Mas é América. fora, né? O jogo Mas fora iguala. Fora iguala. Um detalhe que nós esquecemos de colocar aqui. O palco Maracanã, ele tá chateado com os donos da casa. Depois que fizeram a reforma lá, estragaram tanto, mas depois que fizeram a reforma, nenhum time carioca ganhou ainda. São Paulo, o Flamengo perdeu em casa pro São Paulo, vamos lembrar disso. E o Fluminense não perdeu pro Internacional por sorte. O Internacional tava metendo 2-1 lá e terminou em empate. E o nome dessa sorte é Germán. Esse novo palco Maracanã não permitiu ainda que os donos da casa vencessem. De repente, isso poderá favorecer também, quem sabe, eu gosto desse otimismo. E a motivação de jogar no Maracanã, né? Acho que é o palco principal do futebol mundial, inclusive, né? Sim, então, mas o Baiano ganha lá já tem 10 jogos. Sim, já. Tá 10 jogos sem vencer. Mas não foi esse grupo, né? Exatamente, grupo, exatamente. Mas falando de tabus, a situação não tá muito boa pro lado do Bahia, não. Tem que ver se a mística ajuda de alguma forma.